Pois é, o ministro Luiz Fux ganhou notoriedade por ter se contraposto, né, ao Supremo Tribunal Federal durante o julgamento do Bolsonaro. Ele falou muita coisa para os demais ministros, que eles devem julgar com o coração, que agiram sob violenta emoção e de que embaixo daquela toga tem que bater um coração de um homem. Ou seja, ele sinalizou que quer rever o caso Débora. Ele pediu vista e agora ele acaba de devolver o processo da Débora para julgamento. Como que será o resultado? A gente vai falar para você qual é a previsão de tudo isso aqui, né? Ou seja, parece que o Luiz Fux está sendo uma pedrinha no sapato ali para a unanimidade da primeira turma do STF. Mas não para por aí não. Não para por aí não. Estamos diante de um novo 8 de janeiro. Pois é, olha só, ontem tentaram invadir a Câmara dos Deputados armados, né, com cocares e chocalhos, né? Olha só, um grupo de indígenas tentou invadir ontem o Congresso Nacional, tentou invadir a Câmara dos Deputados. E de forma impressionante, diga-se de passagem, eles foram contidos com bombas de gás, precisaram de medicamentos, e não foi 1 ou 2, não, 5 mil indígenas estavam lá. A Câmara dos Deputados emitiu uma nota esclarecendo o que tinha acontecido. Até agora, que eu saiba, ninguém foi preso, denunciado por golpe de Estado, nem nada disso. Mas um fato, uma situação que aconteceu, escancara sobremaneira a atuação um tanto quanto omissa do governo Lula. Quem é que estava lá para impedir que o Congresso fosse invadido pelos indígenas? Meu amigo, isso ainda vai mostrar muita e muita coisa para você, né? Eles foram considerados, segundo o Beraldo, numa matéria da Jovem Pan, golpistas de cocar. Mas vamos lá, para por aí não. Você acha que bagunça pouca nessa sexta-feira é só a tentativa de invasão da Câmara dos Deputados? Ficou por isso não. Um ícone da esquerda, uma figura proba, que tem muito moral para criticar a direita, critica. O André Janones, tá? Foi alvo de mais uma polêmica pesada. E as feminazes até agora estão todas caladinhas. Segundo informações, o senhor André Janones estaria utilizando fotos íntimas de uma mulher para chantageá-la. Meu irmão, prefeita. É o nível, tá? Da esquerda hoje. É o nível da esquerda hoje. E aí, as feministas vão defender o André Janones contra a mulherzinha safada, sem vergonha, usando palavras do Lula, né? A parte de mulherzinha, que teve a pachorra de, denunciar um ícone, né, de moral da esquerda. Tá de sacanagem, né? Minha solidariedade à prefeita. Nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Nós vamos explicar um pouquinho o que está acontecendo, né? Cada dia que passa, a máscara cai mais. E aí, né, a revista Oeste, se a gente chegar até lá, que tem muita matéria pra gente ver hoje, resolveu bater no peito e falar, peraí, por que eu não posso pedir fora Alexandre de Moraes? Vamos entender tudo isso? Tem muita pauta importante nesse editorial. Então vamos lá. Não esquece de se inscrever no canal, dê sua força aqui no nosso trabalho que a gente faz aqui com a maior dedicação para vocês. Curta, compartilha, meta, chegar a 2 milhões de seguidores. Então só confere aí se você está inscrito, compartilha e o like ajuda, tá? Ajuda bastante. E também, eu tenho que pedir, né? Eu tenho que fazer nosso jabá aqui e pedir para você visitar a nossa biblioteca digital. O link está na descrição, tem muito livro bom. Às vezes você está deixando dinheiro na mesa. Você tem ali uma poupança, um imóvel que você vendeu, está pensando em deixar isso ali para sua aposentadoria, meu irmão, é furada. Não deixe em poupança. Recomendo para você Segredos dos Ricos nos Investimentos. Tem muita gente que faz o dinheiro render para ele, tá? E você tem que aprender isso, e esse livro tá top das galáxias para você entender o que é cada coisa dos investimentos. Você vai fazer o download, fazer o pagamento aqui, né, do valor que você acha justo deste e-book. Tudo bem? Vamos lá? Vamos começar? Matéria da revista Oeste. Vamos falar do senhor Fux. Fux
devolve caso de Débora para julgamento. Meu amigo. Isso aqui deu uma maior dor de cabeça, né, para o Supremo, porque foi a partir do Luiz Fux ter cedido a uma pressão que muitas, né, muito mais gente surgiu para fazer pressão em cima do 8 de janeiro, ou seja, o Luiz Fux deu a entender que ele fraquejou, né, aquela unanimidade do STF acabou. E aí é onde entra o ponto. Nessa quinta-feira, o ministro Fux do Supremo Tribunal Federal devolveu para julgamento o caso da cabeleireira Débora dos Santos, de 39 anos, presa por causa do 8 de janeiro. A mulher ficou conhecida por escrever a frase "perdeu o mané", frase de um ministro do Supremo Tribunal Federal, na Estátua da Justiça durante a manifestação de 2023. Vamos lá, a frase não é dela. O que pesa mais no atentado à democracia? O ato de escrever com batom ou a própria frase "perdeu mané", que não é de autoria dela, que é de um poder que deveria ser imparcial, dizendo para um dos lados que ele derrotou aquele lado e que aquele lado perdeu o mané. Pois é, tudo isso, né, tá engasgado na garganta do brasileiro, que não consegue aceitar muito bem tudo isso que está acontecendo. Agora, com a devolução do processo ali do caso da Débora, vamos ver como será o voto do Fux, como será o voto, né, dos ministros, se terá alguma revisão ou não. Eu sei que a pressão contra as injustiças do STF estão crescendo bastante nesse caso, tá bom? Vamos lá, bora falar disso aqui. Olha só, grupo de indígenas tenta invadir o Congresso Nacional durante protesto. Aí não é golpe, é protesto, tá? Eles tentam invadir, vamos lá. Tá todo mundo ali, os indígenas, há quem digam que tinha arco e flecha. É arma. Há quem diga, né? Eu não consigo confirmar isso aqui. Mas, né, eles tentaram invadir o Congresso, tentaram adentrar no Congresso. A manifestação é uma manifestação anual que costuma acontecer. Ela reúne milhares de indígenas de diferentes etnias. As cenas estão aqui, eu vou colocar cenas para vocês e vocês vão entender o que mais chocou aqui. O que mais chocou foi o que escancarou a hipocrisia de que lá atrás aconteceu no 8 de janeiro. Vamos lá. O Congresso se pronuncia sobre o confronto com indígenas em Brasília. Segundo a nota da Câmara dos Deputados, o impasse começou quando cerca de mil indígenas romperam as barreiras da Polícia Militar do Distrito Federal. Não foi 1 ou 2, não. Foram 1000 indígenas que tentaram invadir o Congresso Nacional. Derrubaram as grades e avançaram até o gramado do Congresso Nacional. Para controlar a situação, as polícias legislativas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal usaram agentes químicos para conter a invasão e impedir a entrada no Palácio, no Congresso. De acordo com o comunicado da Câmara, havia um acordo prévio entre as organizações do ATL e as autoridades de segurança, segundo o qual os cerca de 5.000 manifestantes previstos permaneceriam até a Avenida José Sarney, interior à Avenida das Bandeiras, que dá acesso ao Congresso. No entanto, parte do grupo, 1000, decidiu ultrapassar. Quem pagou os ônibus? Quem bancou os ônibus para eles irem? Quem financiou essa ida até lá? Quem premeditou essa invasão? Quem permitiu essa invasão? A omissão foi de quem? Entendem? Vocês entendem que estão criando uma narrativa mentirosa em relação ao 8 de janeiro? Entenderam? E daí? Vamos lá. A Polícia Legislativa não agiu. Os indígenas invadem o prédio da Câmara dos Deputados. O que ia acontecer? Qual seria o resultado? Será que eles iam vandalizar, depredar? É óbvio. Não é a primeira vez que a esquerda faz isso. Essa ação de manada. Quantos foram presos até agora? Quantos foram parar na cadeia? Nenhum? Nossa, que impressionante. Parece que tem um pouquinho de diferença em relação ao 8 de janeiro, né? Matéria da Jovem Pan. Indígenas tentam invadir o Congresso Nacional. Onde que está aqui, né, o poder das instituições, a incolumidade das instituições? Onde que está a garantia das instituições aqui?
Onde que estão os ônibus? Onde que está o pronunciamento do Lula? O Lula não vai se pronunciar, não? O ministro da Justiça não vai lá falar da barbárie, do absurdo desse grupo indígena, não? Tá aí as cenas pra vocês. E aí, pareciam cenas de guerra? Parecia cena de guerra. Só não conseguiram chegar lá. Por quê? Porque eles estavam lá, né? Estavam lá para fazer, né? A defesa estava lá para fazer a segurança. O Cristiano Beraldo, né, na Jovem Pan News, chamou os indígenas de golpistas de cocá. Policiais legislativos no Congresso Nacional lançaram bombas de gás e usaram sprays de pimenta contra os indígenas, né? Ou seja, tá lá, né? Uma cena muito semelhante ao que aconteceu no 8 de janeiro. Só que teve uma diferença. A Força Nacional estava lá. Ué, mas o Flávio Dino disse que a Força Nacional não poderia ser utilizada nesses casos. Não é prerrogativa da Força Nacional. Mas vamos lá, o Bruno Souza escreveu o seguinte: agora, Força Nacional protege o Ministério da Justiça após confronto entre os policiais e indígenas. Por que no dia 8 de janeiro não teve essa proteção, mesmo alertado com antecedência sobre os riscos? Hein? Ele escreveu o seguinte, ó, vamos lá. Vou deixar as cenas aqui para que vocês possam ir vendo as cenas aqui, como é que foi, né, o esquema lá. Ó, indígenas tentam invadir o Congresso no meio dos terroristas, estava até uma deputada do PSOL. Agora me diz, será que essas pessoas vão pegar 17 anos de cadeia? Vão ser chamadas de terroristas? Ou vão passar pano porque é uma causa nobre? Outra coisa que chama atenção, a Força Nacional apareceu rapidinho, hoje, para proteger o Congresso, mesmo com a invasão sendo de surpresa. Mas no dia 8 de janeiro, quando alertas, avisos e até relatórios de inteligência, ninguém apareceu. Os prédios estavam desprotegidos, como se estivessem esperando para acontecer. 2 pesos, 2 medidas. Quando é a esquerda, relativizam tudo. Quando é a direita, prisão e censura. A hipocrisia está escancarada. O grande ponto que chega aqui é que realmente nós estamos diante de um momento em que a hipocrisia está ficando latente. Não vai ter cobrança sobre essas ações dos presos, né? Não vai ter ações mais contundentes do Supremo Tribunal Federal. Será que algum ministro vai sequer se posicionar sobre isso? Né? E aí, teve aqui um caso aqui que eu vou colocar aqui, mas é para você rir mesmo. Uma das deputadas que lá estavam, né, ficou nervosinha porque tomou gás de pimenta nos olhos. E aí, agora a ação é do Supremo Tribunal Federal, né? Entre os invasores estava uma deputada federal lá dentro, coisa que no 8 de janeiro nem aconteceu. Ela é deputada! Ela é deputada, gente! Eu sou deputada porque vocês não gostam de pimenta de mim! Eu sou deputada! Não vai ficar assim! Meu olho tá morrendo de dor! Meu olho tá morrendo de dor! Ali! Meu olho tá morrendo! Eu sou deputada! Eu sou deputada! Não vai passar ninguém. Não é porque... Ela é deputada! Ela é deputada federal eleita! Todo mundo não! Identificação dos senhores. Deputada federal eleita! Essa é a casa dela, deputada Eu federal preciso da eleita! identificação. Dá a identificação. Aqui, ó! Segura aqui. Você precisa da identificação? Aqui, ó! Aqui! Assessora parlamentar! Secretária parlamentar. Ela é deputada. Ela é deputada, ela é deputada. Ela aqui,
E a gente trabalha. Só vai poder passar ele e não. Pois é uma arrogância, né? Uma empáfia, né? A forma que grita com os policiais, e os policiais estão de parabéns, né? Postura, não, sem identificação não passa, não vem com essa não, estão certinhos, parabéns os policiais aí que atuaram aí, né? Mas assim, isso disse muito, né? Isso expôs muito sobre, né, a narrativa do 8 de janeiro, pode ter certeza disso. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre esse caso aqui. Prefeita de Minas Gerais acusa André Janones de chantagem com imagens íntimas e consegue medidas protetivas. Pois é, meu irmão. O caso é tão grave, né, que a prefeita já conseguiu até a Maria da Penha contra ele. Ex tem medida protetiva contra Janones desde dezembro pela lei Maria da Penha. O deputado federal André Janones convive desde dezembro com medida protetiva contra ele, pedida pela ex-mulher e atual prefeita de Tuiutaba, a Leandra Guedes, com base na lei da Maria da Penha. A decisão judicial cita possível violência psicológica e social, caso o parlamentar se aproxime a menos de 300 metros da ex e de familiares dela ou testemunhas, entre em contato com qualquer meio frequente, o mesmo lugar, ou divulgar qualquer imagem ou gravação a respeito da vítima. Essa é uma restrição que se dá justamente pelo fato que Janones é acusado de ter enviado uma foto íntima de Leandra Guedes, da época em que estavam juntos, a um secretário municipal, em uma tentativa de pressionar a prefeita para que ela demitisse uma pessoa de sua confiança, o que ela não fez. A gente está diante de um crime de extorsão. Tá? Isso aqui tem configurações penais muito além da Maria da Penha. Muito além. É um deputado extorquindo uma prefeita para que ela tome uma medida. Isso tem repercussões penais. Mais um caso em que a esquerda, em que as feminazes, todas vão passar pano para esse caso aqui. Todas, tá? Não tenha dúvidas disso. Vamos lá, pessoal. Matéria da Revista Oeste aqui para vocês. Só existe democracia se você permite ideias que são críticas àquela do governo. Olha só, esse trecho da matéria da Revista Oeste aqui foi perfeita, né? Foi divulgado no canal do YouTube da Revista Oeste, mas escuta o que essas mulheres de fibra falaram aqui. E dentro de uma democracia acontece. Desde que Brasil é Brasil, sempre gritamos fora alguma coisa. De repente agora tornou-se proibido. Então, quando o Bolsonaro era presidente, gritaram fora Bolsonaro, já gritaram fora Lula, já gritaram fora FHC. Temer. Porque, exato, fora Temer. Fora Temer. Por que agora não pode gritar fora Alexandre de Moraes se estamos numa democracia? Exato. Então não faz o menor sentido você querer colocar dentro da democracia e impedir que exista oposição. A oposição só existe democracia se você permite que as ideias que são críticas àquele governo sejam vigentes e sejam livres, circulando livremente dentro da sociedade. Porque senão é evidente que ali você tem um regime totalitário que não permite, que outras informações liberdade. Passem. E mais que isso, assim, eu gosto sempre de falar isso quando a gente fala a respeito do trabalho da Revista Oeste, que não é só a questão da liberdade de falar, mas a liberdade de se informar. Você impede que a pessoa se informe, você impede, portanto, que a pessoa pense. Porque se eu não posso ter acesso ao contraditório, se eu não posso ter acesso a uma tese e uma antitese, eu nunca vou conseguir chegar a outra conclusão. Não tem como eu chegar a alguma conclusão, porque só me é dado uma parte da história, que é o que a gente costuma chamar de doutrinação. Mas é exatamente isso que eles querem, que Exato. Você pense somente com o lado que era antigamente a mídia tradicional, falava só um lado, falava só uma ideia, quer que volte a ser como era antigamente. E isso não vai acontecer, né? Geise, eu acho que você trouxe um ponto aí para mim que é o grande mudança que a gente aconteceu de por que essas manifestações foram criminalizadas. 2 pontos, né? Um que é claramente um ataque ao presidente Jair Bolsonaro, né, e à direita. Isso está muito claro em tudo isso, porque foi a primeira vez que uma coisa dessa aconteceu. Por que criminalizar tudo isso? Então, acho que tem esse ponto. Agora, o outro é o STF. No fundo, tudo isso começou com um inquérito ainda em 2019, quando o STF se sentiu atacado. E ele começou a falar de ataque às instituições democráticas. Toffoli, né? Então, a gente fala tanto do Moraes, mas foi o Toffoli. Foi o Toffoli que começou tudo censurando a Cruzoé. Então, a grande verdade é que a gente nunca pode esquecer
quando tudo isso começou. E tudo isso começou ainda no primeiro ano de Jair Bolsonaro, quando a Lava Jato chegou no STF. Esse é o ponto, né? A gente não pode esquecer disso. Quando que tudo começou? Quando a Lava Jato chegou no STF. Foi ali que todo mundo que era a favor da Lava Jato começou a ser contra, foi ali que soltaram Lula e veio, né? E a gente transformou aquele condenado em 3 instâncias por 9 juízes em presidente da República, e foi ali que toda essa perseguição à direita começou. Então acho que isso a gente não pode esquecer. Foi quando se chegou ao STF. E dentro de uma... Como é bom ver mulheres inteligentes debatendo política. Que programa gostoso de assistir. É isso que a gente precisa, de debate de ideias inteligentes. Essas mulheres estão de parabéns, né, pela postura delas, pela coragem delas, né? Então, assim, parabéns a todas elas e todas vocês, mulheres que estão acompanhando nosso canal, que estão seguindo o nosso canal aqui, que estão mostrando que vocês, né, tem o condão de fazer a diferença, né? Não entram nessa historiazinha desse discurso da esquerda que diz ser defensor das mulheres, mas não reconhece a grandeza de vocês. Então, parabéns a todas as mulheres aí que debatem, que discutem, que batem no peito e dizem: eu me importo com política porque a política vai determinar a vida dos meus filhos, tá bom? Parabéns a todas vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Peço a vocês que compartilhem para o maior número de pessoas o possível. Desejo uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. E se você ficou até o final do nosso editorial, deixe no comentário, fiquei até o final, gostei, concordo com você ou discordo de você, acho que isso aqui não tem nada a ver com o 8 de janeiro, essa invasão indígena, acho que isso não mostra hipocrisia de ninguém aqui, são coisas completamente diferentes. O debate é aberto e isso é a democracia. Tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo.